Deus não apenas prometeu um caminho, mas juntamente com a promessa de um caminho, o caminho santo, como Deus fala por boca do profeta Isaías, é que enquanto trilhássemos esse caminho, haveria uma voz atrás de nós dizendo: esse é o caminho, ande nele, não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. Em outras palavras, Deus não apenas propõe um caminho, mas Ele oferece recursos para que a gente possa trilhar de forma bem-sucedida esse caminho. E nós precisamos entender que essa disposição de Deus de instruir, de ensinar, de dar conselho, é tanto uma promessa que externa a vontade dEle, como também uma provisão que já nos foi disponibilizada, principalmente na pessoa e na obra do Espírito Santo. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Talvez você nunca tinha percebido, mas Deus na sua palavra está dizendo: não seja burro. No sentido literal, né, de depender de um cabresto. Alguns de nós queremos viver mais ou menos assim: olha Deus, o negócio é o seguinte, eu estou saindo, se não é a sua vontade, o Senhor é que me pare. Deus está dizendo: não se comporte dessa forma. E diz: isso é o comportamento de um animal que não tem entendimento. Deus está dizendo: eu quero instruir você, tratando você como uma pessoa que tem entendimento. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu não quero te conduzir à força, eu não quero impor, dominar ou controlar sua vida. Eu quero te dar instruções e conselhos. E cabe a você, tanto ser sensível para ouvir minha voz, como decidir se você irá ou não me obedecer. Muitas vezes essas instruções e conselhos de Deus são expressões e manifestações da sua misericórdia para nos conduzir a viver algo melhor e para nos poupar de sofrimento. Eu, quando garoto, me lembro de ouvindo homens, mulheres de Deus compartilhando experiência, eu pensando: pena que conosco, os meros mortais, isso não acontece. E durante muito tempo eu fui escravizado por esse tipo de pensamento que me manteve longe de algo melhor que poderia estar sendo experimentado, até que fui convencido pelas Escrituras que Deus não faz acepção de pessoas. Eu não aceito a ideia de Deus ter um filho predileto, a menos seja eu. Aí eu posso abrir uma exceção. Então, cada vez que eu percebia Deus fazendo algo profundo na vida de alguém, aquilo me inspirava, né? Houve uma época em que eu me alegrava por ele, me entristecia por mim, dizendo: essas coisas não acontecem comigo, né? E houve um momento onde eu comecei a me alegrar pela pessoa e me inspirar. Se ele pode viver isso, eu não tenho que viver exatamente a mesma coisa, mas eu posso experimentar algo parecido. Nós precisamos crer, né, que esses recursos estão disponíveis a cada um de nós. Como Deus guia? Em primeiro lugar, já mostramos que Deus não quer impor a sua vontade. Em Mateus, no capítulo 6, o Senhor Jesus, na chamada, na apelidada por nós mesmos, não pela Bíblia, oração do Pai Nosso, Ele disse: nós devemos orar: seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. Deus não impõe a sua vontade, Ele espera que haja rendição à sua vontade. Em outras palavras, Ele não deseja nos guiar como um homem guia o cavalo ou a mula à base de um cabresto. E Ele pede para a gente não se comportar como tal. Ele não apenas não vai fazer isso, mas Ele pede que a gente não age como se essa fosse a maneira dEle tratar e trabalhar conosco. No Getsêmani nós vemos Jesus dobrando os joelhos. Mateus 26, 39 nos mostra Ele dizendo: seja feita a tua vontade, não a minha. Toda a orientação bíblica mostra que o homem precisa se render à vontade de Deus. Tiago 4,15, ele diz: vocês estão dizendo, hoje ou amanhã mudaremos a tal cidade, vamos fazer isso ou aquilo. Vocês tinham que dizer primeiro: se o Senhor quiser. Nós precisamos aprender a viver uma vida de rendição, de submissão à vontade de Deus. Isso é algo pelo qual oramos, mas não é apenas o clamor, é a atitude de rendição e submissão que permite que o Senhor possa nos dirigir. Jesus diz em João 4, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. O relacionamento com Deus acontece na dimensão espiritual. Em 1 Coríntios 6, Paulo diz: aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então o lugar onde eu e você precisamos entender que Deus vai trazer direcionamento é no nosso espírito. Ele é a lâmpada do Senhor. O problema da maioria das pessoas é que elas não entendem a simplicidade do processo e não sabem interagir com o Espírito Santo. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava ensinando sobre a simplicidade do testemunho interior. Eu citei semana passada, vou repetir aqui. Tem gente que diz: ah, pastor, Deus não fala comigo, o Espírito Santo nunca falou comigo. E eu digo: todo culto você tem um teste, quando chega a hora da oferta.
duas vozes falando dentro de você. Uma diz, dá nada não, ou dá essa menorzinha aí. Falei, outra coisa dentro de você, te sugere o quê? Tá assim, pula para aquela outra maiorzinha. E eu lembro que eu falei para essa pessoa, e não quero fazer parecer que há descaso com o problema. Quem tem é sério, precisa de atenção e cuidado. Mas eu olhei para aquele camarada e falei, a menos você esteja sofrendo no mais alto nível de esquizofrenia e dupla personalidade. Eu falei, por que tem duas vozes discutindo dentro de você? Eu falei, vamos por eliminatória. A sua nós já sabemos quem é, seu avarelo. É a que não quer dar. Eu falei, de quem você acha que é outra sugestão para que você oferte? Aí ele olha para mim com a cara de quem quer desconversar e diz, será que é o diabo? Eu falei, só se ele converteu. Irmão, o tempo todo nós vamos ter experiência assim. Você tratou o cônjuge, os filhos ou os pais de uma forma que não deveria, daqui a pouco algo dentro de você está te dizendo, você não agiu como deveria. Não é só a sua consciência. Paulo também fala do testemunho da consciência, mas o Espírito Santo fala conosco. O problema é que muitas vezes, porque você não ouviu uma voz, você não valoriza aquilo como se fosse uma orientação da parte de Deus. Mas eu estava ensinando sobre isso em um determinado lugar, numa escola. Eu lembro que entre o intervalo de uma aula e outra, um irmão me procurou e falou, pastor, que Deus fala, eu não posso negar, para mim a Bíblia é clara. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, essa é questão resolvida, Deus fala. Ele falou, mas eu tenho uma teoria. E eu particularmente gosto de colher as pérolas de sabedoria no meio do povo. Eu falei, me expõe a sua teoria. Ele falou, no reino natural não tem gente surda, que tem uma deficiência, não ouve? Eu falei, sim. Ele falou, acho que espiritualmente eu sou surdo. Então para ele estava resolvendo assim, não é que Deus não fala, mas eu não ouço nunca e ponto final. Eu estou segurando a vontade de rir, porque era uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes. Eu não tinha liberdade com a pessoa, estou fazendo uma cara de paisagem, tentando pensar como eu administro isso. E o Espírito Santo falou comigo. Não por meio de uma visão espetacular, nem de uma voz audível, mas aquilo veio claro no meu espírito. Pergunta para ele, quantas noites já faz que ele vem acordando às 3 da manhã em ponto? E aquilo era tão nítido dentro de mim, que eu sabia que não era meu. Eu falei, desculpa te interromper, mas eu preciso fazer uma pergunta para você antes de nós continuarmos a conversa. Quantas noites já faz? Você vem acordando às 3 da manhã em ponto. Quando eu falei isso, ele arregalou os olhos. Como é que o senhor sabe disso? Eu falei, quantas noites? Ele falou, nem sei te dizer. Já faz muitas noites. Eu falei, o que acontece quando você acorda às 3 da manhã em ponto? Ele falou, pastor, eu sou um cara que não costuma acordar à noite. Eu deito e durmo assim de com força. Mas ele falou assim, eu acordo toda noite, eu olho no relógio, não é 2h59 nem 3h01. A hora que eu acordo é 3 em ponto instalado. Eu falei, ok, o que você sente? Ele falou, eu sinto a vontade de orar. Eu falei, o que você faz? Ele falou, pastor, isso não é hora de orar, eu viro para o lado e durmo. Eu olhei para ele e falei, criatura, seu problema não é surdez espiritual, é estupidez espiritual. Eu falei, tu não parece nem dos que gostam de orar, acorda toda madrugada, 3 em ponto, com o mesmo desejo, e não entendeu que é Deus te chamando. Aí ele me olha e diz, sabe que o senhor falando assim agora? Irmãos, nós mistificamos o que é a liderança do Espírito Santo, e nós muitas vezes não conseguimos viver nesse lugar por falta de correspondência. Mas vamos falar sério, você falou mal de alguém, algo está te incomodando depois, não deveria ter agido isso. Você acha que o diabo está querendo que você se arrependa de algo errado? Você está lá cheio de razão, tentando provar que não, que você fez certo, que você está certo, mas aquilo ainda continua te incomodando. Agora você imagina se a gente leva isso em conta, mas se nós aprendemos a atender a voz e o impulso do Espírito Santo, eu acredito que nós vamos sendo promovidos para níveis diferentes desse direcionamento da parte de Deus.